Boa noite, prezados amigos, queridos irmãos. Estamos aqui na Sociedade Espírita Allan Kardec para, na noite de hoje, falarmos: amar é o melhor remédio. Então comecemos elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão mais velho, nosso amigo, o Rei Solar do nosso planeta, aquele que acolhe todas as nossas aflições, nos consolando, nos orientando, nos convidando a prosseguirmos na nossa jornada. E aos bons espíritos, mentores espirituais desta casa, anjos guardiões que trabalham nesta sociedade de amor e caridade, sejam conosco, iluminando este trabalho, irradiando as vibrações de luz e paz para toda a humanidade necessitada. Que este ponto de luz possa, nesse momento, iluminar-se e expandir daqui para todos os necessitados. Então, certo da proteção e do amparo dos mentores desta sociedade e com o amparo do nosso mentor espiritual, nós damos por aberta a sessão doutrinária da noite de hoje, desejando a todos muita paz. Queridos amigos, escolhemos o tema amar é o melhor remédio, porque nós, através dos nossos estudos da doutrina espírita, fomos compreendendo que toda a doutrina, ela vem nos convidar, nos ensinar e nos dar conhecimento e ferramenta para nós, espíritos imortais, aprendermos a desenvolver essa potência da alma que é o amor. Então pegamos na primeira revelação com Moisés o que é as revelações divinas. São as revelações, são as leis de Deus de tempos em tempos sendo trazida para a humanidade encarnada na Terra. Na primeira revelação nós temos Moisés como personagem central da primeira revelação. Ele vem nos apresentar um Deus de justiça. E através de Moisés, nós tomamos conhecimento das leis divinas, as leis morais, trazida por um fenômeno mediúnico de escrita direta numa pedra, os 10 mandamentos, que são as leis morais, a lei divina. Então, nos 10 mandamentos, nós vamos ter um Deus justo. Moisés nos traz um Deus justo. Mas ainda, conforme a evolução do povo da época, também distorceram as leis de Deus. E em muitos momentos nos apresentaram um Deus dos exércitos, um Deus que castiga uns e privilegia outros, escolhe um povo em detrimento de outro. Será que Deus, sendo soberanamente justo e bom, como nós conhecemos na doutrina espírita, ele iria escolher um povo e deixar os demais, seus filhos, relegados, sem uma proteção, sem um amparo? Então nós vamos compreendendo que isso é uma distorção da humanidade, ainda com muito pouco conhecimento das leis divinas. Passados-se os tempos, quando a humanidade avança em conhecimento, em inteligência, em moralidade, chega à Terra o Rei Solar, o governador da Terra, que desce dos mundos celestes, dos mundos felizes,
planeta. Jesus, meus irmãos, há mais de 5 bilhões de anos, ele já era o Cristo. Então ele vem nos trazer, reavivar em nossa memória a lei divina. Agora, com uma particularidade maior. Ele vem nos falar ao dizer que não veio destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento, trazer um novo elemento para o entendimento da humanidade, o amor. Então, Lázaro, no capítulo 11, no item 8, ele vai nos dizer que Jesus veio nos trazer a primeira palavra do alfabeto divino, o amor. Então, meus irmãos, se a primeira palavra do alfabeto divino é o amor, amar é o melhor remédio. Então, nós nos lembramos de um paciente que, ao visitar o seu médico, falar das suas aflições, das suas necessidades, após o médico afetivo, com empatia, acolher e escutar aquele paciente, prepara-lhe uma receita e entrega ao paciente que, surpreso ao ler, vê na sua receita 3 doses diárias de amor. Uma dose de amor de manhã, uma dose de amor à tarde e uma dose de amor à noite. E aí o paciente surpreso pergunta ao médico: e se não resolver? Aumente a dose, porque amar é o melhor remédio. Então a mentora Joana de Ângeles vai nos dizer que somente o amor, como medida terapêutica, possui a solução para as agressões do mal que teima em alastrar-se por toda parte, levando de roldão aqueles que se permitem carregar. Então, o amor é o remédio, é a solução terapêutica para o egoísmo, porque todas as dores, todos os males, todas as aflições, vai nos informar Kardec no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, que a raiz de todos os males, na raiz de todos os males está o egoísmo. Então, para nós vencermos o egoísmo que ainda insiste em habitar na nossa intimidade, que nos leva à agressividade, à violência, às injustiças morais, amar é o melhor remédio. E no capítulo 11, retornamos com Lázaro, que vai nos dizer o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo. Lázaro vai nos falar do amor poeticamente, lindamente, quando ele nos diz: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevado à altura do progresso feito. Então nós precisamos trabalhar e desenvolver os nossos sentimentos, que vai intelectualizando os instintos, que vai nos preparando para o aprendizado do amar. E aí ele vai nos dizer que na sua origem o espírito possui somente
instinto. O homem, na sua origem, é somente instinto. Mas avançado e corrompido, já pararam para pensar nisso? Tem sensações. Olhemos a humanidade em nosso entorno e avaliemos se não estamos nessa classe de espíritos avançados e corrompidos, vivendo somente as sensações físicas, o gozo exacerbado, o viver, o esgotar-se, aproveitar ao máximo, sentir ao máximo, prazer ao máximo, sensações avançado e corrompidos. Aí vem o vazio existencial, porque nós queremos preencher as lacunas escuras da nossa alma com as sensações e nos esvaziamos. Então Lázaro vai nos dizer que no início o homem só tem instinto, mais avançado e corrompido tem sensações. Quando instruído e depurado, tem o quê? Sentimentos. Sentir, ser, não ter. Sensações é ter. Ter muito. Ter mais um sapato, mais um casaco, mais uma casa, mais um carro. Isso, meus amigos, não nos traz a felicidade, não nos dá a paz. O Espiritismo não é contra os bens materiais. O Espiritismo nos ensina a usufruir sem nos deixar possuir pelas sensações e pelos bens materiais. Então, quando nós mais instruídos e depurados das nossas imperfeições, nós temos sentimentos. E o amor é o ponto alto desses sentimentos. Então, sabiamente, Lázaro vai nos dizer nessa bela mensagem que o espírito precisa ser cultivado como se cultiva um campo. Então, o amor, meus amigos, meus irmãos, a gente desenvolve num processo pedagógico, num aprendizado ao longo das nossas vidas sucessivas. Então, se Lázaro nos diz aqui no Evangelho que Jesus veio trazer a primeira palavra do alfabeto divino, o amor, e que ele vem nos apresentar um Deus Pai, um Deus Amor, a doutrina espírita nos diz que a doutrina, o Espiritismo, veio trazer a segunda palavra do alfabeto divino. Qual é a segunda palavra do alfabeto divino, meus amigos? Reencarnação. Se o espírito precisa ser cultivado como um campo, todos nós, almas imortais, espíritos imortais, numa única existência não conseguimos sair dos instintos, passarmos pelas sensações e desenvolvermos os sentimentos. Então, num processo pedagógico divino, através das vidas sucessivas, das várias e várias reencarnações, nós vamos nos elaborando,
vamos sendo cultivado, vamos nos lembrar que o semeador saiu a semear, o semeador é Deus nosso Pai, que lançou a semente em nós, almas imortais, e que ao longo das nossas vidas sucessivas, esse campo vai sendo cultivado até que um dia toda essa semente lançada, essa terra torne-se fértil e nós poderemos produzir a semente 100 por 1. É uma proposta? Então a reencarnação, meus amigos, é a marca do amor de Deus em nossas vidas, que nos oportuniza nós irmos nos aprimorando e nos desenvolvendo intelecto, moralmente, porque para desenvolvermos amor, passamos por um processo pedagógico. Lembramos Jesus quando ele resume a lei divina e todos os profetas num único mandamento, ou se quisermos em 3, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, onde começa o processo pedagógico do amor para nós chegarmos nos sentimentos, que o ponto alto dos sentimentos é o amor, começa pelo alto amor. O alto amor, meus amigos, não é egoísmo. O alto amor é a medida que eu tenho para amar o meu próximo. Então, para mim desenvolver o amor, eu preciso, um dos primeiros passos é o alto amor. O segundo é a aceitação. Aceitar-me na condição física que me encontro, me aceitar na minha posição, na minha condição física, na minha condição social, na minha condição intelectual e na minha condição emocional. Quando eu me amo, eu me aceito. E ao me amar, eu me predisponho a amar o meu próximo. Ao me aceitar, eu me predisponho a aceitar o meu próximo na condição que ele se encontra, porque ele está num processo de evolução assim como eu. No momento que eu me amo, que eu me aceito, eu confio em mim, confio no meu potencial, confio na minha capacidade, porque eu sou uma filha de Deus. Eu fui criada para o bem, para o bom, para o belo. Então eu confio no meu potencial e ao confiar no meu potencial, eu me esforço para o meu aprimoramento. Então eu confiando no meu potencial, eu confio no meu próximo, porque se eu me amo, eu não traio o meu próximo, porque quem trai a si mesmo. Então eu confio no meu próximo. Então, autoamor, amor ao próximo. Autoaceitação, aceitação do próximo. Autoconfiança, confiança no meu próximo. E qual é o último passo? Desapego. Desapegar-se do ego. Desapegar-se de tudo que são as ilusões do mundo, das sensações. As sensações que nós queremos viver, achando no prazer a alegria temporária e transitória. Nós vamos nos desapegar
desapegando do ego. E vamos tentando desenvolver o si mesmo, o autodescobrimento, o autoconhecimento para chegarmos à autoiluminação. E quando eu passo a desapegar-me do ego, eu passo a desapegar-me do outro. Não significa não amar. É porque eu vou compreendendo que o outro não é posse minha, nem meu filho, nem minha filha, nem meu neto, porque geralmente vó tem uma paixão, mas não é paixão que nós devemos ter. É amor e desapego. Porque a minha filha, o meu filho, o meu neto, o meu companheiro, os meus amigos, eles são espíritos imortais, livres, assim como eu. Então, eu amo e liberto. Eu amo e quando eles precisam partir, seja para estudar longe de nós, seja porque não querem mais ficar ao nosso lado, ou seja porque a sua experiência transitória finalizou, eu vou sentir saudade, eu vou chorar, eu vou ter momentos de tristeza, mas como eu os amo, eu os liberto para que eles sigam a sua caminhada, a sua trajetória de almas imortais. Nós, meus amigos, somos viajores. Somos peregrinos no tempo e no espaço, rumo à nossa perfectibilidade. Então nós viemos e passamos, e o que deixamos para os demais que conosco convivem? Os sentimentos, o amor. Um dia, preparando um trabalho para uma cidade que havia me pedido um tema que até então eu não havia pensado, nem imaginei como eu iria fazer esse tema, que o tema era o seguinte: a força que equilibra o universo. Então passei a meditar. Que força seria essa que equilibra o universo, que mantém o universo em harmonia? E me debruçando nas obras espíritas, principalmente no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras da mentora Joana de Ângeles, as obras psicológicas, eu fui descobrir que a força que equilibra o universo é o amor, porque Deus é amor. Então amar deve ser o melhor remédio mesmo. E aí, digitando o trabalho diante do computador, a gente entra numa reflexão e eu me questionei a mim mesma, porque até então não tinha me dado conta, porque a gente vai se dando conta com o tempo de algumas coisas que na nossa adolescência e juventude jamais passaram pela nossa cabeça. E eu me dei conta e me veio o seguinte pensamento: Nair, por que tu resiste em amar? E aquilo me chocou, aquele pensamento, porque eu nem fazia ideia que eu resistia a amar. A partir dali, eu comecei a vencer as minhas resistências em amar, porque geralmente nós colocamos condições para
para amar. Então vou aceitar o outro, confiar no outro, me desapegar do outro e eu vou me abrir para amar. Então, se está doendo, a proposta de Jesus, amar é o melhor remédio. Então, se Moisés nos apresentou um Deus de justiça, Jesus nos apresentou um Deus de amor, a doutrina espírita nos apresenta um Deus de caridade, porque todas as leis morais são sintetizadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, são sintetizadas na lei de justiça, de amor e de caridade. Então Jesus nos orienta: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, amar é o melhor remédio nesses dias de pandemia. O que é caridade? Como Jesus a entendia? Pergunta Kardec na 886 do Livro dos Espíritos. É benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Para irmos para o final, gostaria de trazer uma história que, quando eu li, me chamou muita atenção e me tocou profundamente. Na Segunda Guerra, numa cidadezinha do interior, num povoado do interior da Rússia, houve uma nevasca muito forte e os alimentos escassearam muito. Nada nasceu naquele inverno para alimentar o povo daquela cidadela. E naquela cidadela, num casarão antigo, morava o único médico do local. E esse médico atendia todas as dores ali daquela pequena população interiorana. Ele era muito amado, muito querido, porque ele era muito amoroso e afetivo. Um dia, uma viúva ganhou um pacote de farinha e fez um pão. E aquele pão, antes dela comer a sua parte, ela pensou o seguinte: eu estou velha, e se eu morrer agora eu não vou fazer falta, mas eu sei de alguém que precisa se alimentar para permanecer vivo. Enrolou aquele pão numa toalha e saiu em meio à nevasca e foi até a casa do médico e deu aquele pão. O médico, quando recebeu aquele pão enrolado naquela toalha, ele cheirou aquele pão, sentiu um prazer imenso com aquele cheiro de pão. Mas antes de cortar aquele pão, ele pensou: a dona fulana de tal é uma viúva, tem 3 filhos. Ela necessita mais desse pão do que eu. Enrolou aquele pão na toalha, saiu na nevasca e entregou para a viúva. A viúva cheirou o pão, os filhos cheiraram o pão e cordialmente decidiram que mais adiante da sua residência existia um soldado que havia sido bombardeado na guerra e que morava sozinho e estava acamado
e sobrevivia a duras penas. Então ela enrolou aquele pão e levou até a casa do soldado enfermo. O soldado cheirou o pão também, olhou aquele pão. Lágrimas escorreram dos seus olhos, porque de quem ele recebera era uma mulher com crianças necessitadas em casa. Então ele achou que ele não deveria comer aquele pão. Se alguém lhe deu, ele também deveria passar adiante. Então ele chamou um vizinho que podia andar e disse para o vizinho: meu amigo, recebi esse pão, mas eu ainda sou jovem, posso resistir mais um tempo à fome. Mas o doutor, ele está idoso e ele nos atende amorosamente. Então eu acho que ele é digno de receber esse pão. Enrolou no mesma toalha e mandou seu amigo entregar na casa do médico. Muito bem. Acabou a guerra. Tudo voltou a reviver, porque tudo na natureza se transforma. Passou-se o tempo, o médico desencarnou. Seus filhos que moravam longe vieram. Ficaram lá uns 20 dias na casa. Um dos seus filhos resolveu subir no sótão para mexer nas velharias de seu pai. Ele encontrou dentro de um baú uma toalha que lhe chamou a atenção, que estava mofada e envelhecida pelo tempo. Abriu a toalha e lá dentro da toalha ainda estava aquele pão com um bilhete dizendo: este pão salvou a vida de muitas criaturas. Que pão é esse, meus amigos? Que pão é esse que nos alimenta na hora da tragédia e que nos convida ao altruísmo, a compartilharmos as boas notícias, ao espalharmos esperança, alegria, confiança em Deus e fé no futuro. Então, concluímos dizendo que o melhor remédio para esses dias que estamos vivenciando é amar. Amemo-nos, queridos amigos. Então, agradecemos e desejamos a todos muita paz. Nossa gratidão à Sociedade Espírita Allan Kardec. Boa noite, irmãos. Então, a força que movimenta o universo. Concluímos hoje, através da reflexão que a nossa irmã nos trouxe, que é o amor, a ferramenta fundamental e máxima, a qual, através de inúmeras possibilidades, nós podemos colocá-la em prática. E neste momento, convido a todos para que coloquemos em prática o amor, dedicando esta prece que será lida a um ente querido, a um irmão que está passando por dificuldade. Vamos promover o amor. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor,
Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir vossa puríssima e santa imagem. Que assim seja. Com isso nós finalizamos a nossa doutrinária de hoje, agradecendo a disponibilidade da nossa irmã e convido a todos para que nesta segunda-feira, às 19h30, possamos estarmos sintonizados, online, mas por pensamento muito forte, para fazermos a nossa fortificação, que ocorre sempre na primeira segunda-feira de cada mês. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, um bom final de semana.